Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante, a radioatividade. Mas antes eu gostaria de definir um conceito muito importante com vocês, o de isótopos. O que são isótopos, pessoal? São átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, portanto eles possuem o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Na aula passada, nós vimos que o número atômico ele sempre fica representado embaixo e o número de massa sempre em cima. Portanto, esses três átomos aqui, eles são isótopos porque têm o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Eu grifei aqui esse P para nós sempre associarmos isótopos com esse P grifado, mesmo número de prótons, combinado? Bom, então eles têm o mesmo número de prótons, porém o número de massa é diferente. Consequentemente, o número de nêutrons também é diferente. Pessoal, para a gente poder descobrir o número de nêutrons, é só lembrar daquela fórmula que a gente viu na aula passada. Número de massa é prótons mais nêutrons. Vamos analisar. Se a massa desse primeiro átomo é 1, e o número de prótons é 1, então 1 mais quanto vai dar 1? 1 mais 0 dá 1, então esse primeiro átomo ele não tem nenhum nêutron no núcleo, combinado? Aqui, pessoal, quanto mais 1 vai dar 2? Se aqui é 1, quanto mais 1 vai dar 2? 1 mais 1 dá 2, então esse átomo aqui tem um nêutron no núcleo. Quanto mais 1 vai dar 3? 2 mais 1 dá 3. Então, esse átomo aqui, ele tem 2 nêutrons no núcleo. Combinado? Então, eles têm números de massa diferentes e números de nêutrons diferentes. Combinado? Pessoal, além disso, os isótopos do hidrogênio eles têm nomes específicos. Esse primeiro é muito conhecido como prótil, porque ele só tem um próton no núcleo e não tem nenhum nêutron. Esse segundo é conhecido como deutério, porque ele tem um número de massa 2. E esse é conhecido como trítio, porque tem número de massa 3. Para os outros isótopos de outros elementos químicos, por exemplo, para o carbono, a gente já fala o nome do elemento químico seguido pelo número de massa. Por exemplo, carbono 12 é o isótopo do carbono que tem massa 12. Carbono 13, que tem massa 13. Carbono 14, que tem massa 14. Combinado? Falando um pouquinho agora de radioatividade, esse fenômeno tão importante. Pessoal, a radioatividade é um fenômeno nuclear, então ela sempre está associada ao núcleo. O que acontece? Nós temos um núcleo instável e, como tudo na natureza que é instável, existe uma tendência de alcançar a estabilidade. Então, um núcleo instável, ele vai emitir radiação até se transformar em um núcleo estável. Esse é o mecanismo, tudo bem? Por detrás da radioatividade. Aqui eu coloquei os exemplos de emissões radioativas, as principais emissões radioativas. Eu tenho a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Pessoal, a radiação alfa é representada por essa letra e aqui em cima a gente coloca o número 4 e aqui embaixo o número 2. Aqui em cima continua sendo a massa, nesse caso aqui dessa partícula, tudo bem? Só que aqui embaixo a gente não fala mais em número atômico, mas sim em carga. Então, no caso da partícula alfa, pessoal, ela tem a massa 4 e a carga 2. Pessoal, a partícula alfa, ela é o próprio núcleo do hélio. O hélio é um átomo que tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. No caso, a partícula alfa, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que o número de massa dela é 4. 2 mais 2,
4. E por que ela é positiva? Justamente porque esses dois nêutrons não têm carga. Então, o positivo dela é por conta dos dois prótons. Um tem carga mais 1, outro tem carga mais 1, então a carga dessa partícula acaba sendo mais 2. Então, lembrando sempre que a partícula alfa é uma partícula positiva, como a gente falou na aula passada. Tudo bem, pessoal? Aqui eu coloquei um exemplo do urânio, que é esse núcleo, esse átomo, e ele sofre um decaimento, ele sofre esse tipo de processo. Ele emite uma partícula alfa e se transforma em outro, se transforma em alguém mais estável. Combinado? E o que as questões pedem sempre, pessoal? Elas pedem para você descobrir quem é o X. E qual é a dica que eu dou para vocês? Para vocês conseguirem descobrir quem é o X, basta a gente encarar isso daqui como uma equação matemática. Vamos olhar para cá, olha lá. Desse lado aqui em cima, eu tenho 238. Isso significa que a soma de 4 mais algum número que eu não sei tem que dar 238. Qual é o número que vocês acham que somado a 4 dá 238? 234. 234 com mais 4 dá 238. Combinado? Da mesma forma, se a gente olhar embaixo, desse lado aqui eu tenho 92. Então eu tenho que ter um número que somado a 2 dê 92. Qual é o número? 90. 90 mais 2 dá 92. Com isso eu posso descobrir quem é esse elemento, quem é esse átomo, quem é esse núcleo. Quem será? A gente pega a tabela, olha, quem tem número atômico 90, é um elemento químico só que pode ter número atômico 90, que é o thório. Em homenagem ao deus nórdico Thor, tudo bem? Então, olha lá, 90. Então, 90 mais 2, 92. 234 mais 4, 238. Beleza, pessoal? Agora, o que vocês podem observar? Que a massa do urânio, daqui para cá, depois desse processo, ela diminuiu em 4 unidades e o número atômico, ele diminuiu em 2 unidades. Vocês não precisam decorar isso, basta vocês sempre olharem para esse tipo de equação com um olhar matemático, que vocês vão sempre encontrar a resposta certa e o elemento ou o núcleo certo aqui no final. Combinado, pessoal? Bom, a radiação beta, representada por essa letra aqui, grega, beta, ela é 0 e menos 1. Essa massa aqui em cima, pessoal, ela é uma massa desprezível. A partícula beta, ela na verdade é um elétron acelerado. Então, como o elétron a gente já tinha dito que tinha massa desprezível, aqui a gente continua colocando um 0, que na verdade não é 0, é uma massa que é muito pequena ao ponto de nós desprezarmos. Aqui embaixo é a carga e a carga do elétron também é menos 1. Então, acaba que a partícula beta é 0 e menos 1. Agora, vocês podem estar se perguntando o seguinte, pessoal, como que a radioatividade é um fenômeno nuclear e existe a emissão de uma partícula negativa do núcleo? Não faz muito sentido, né? Mas, na verdade, a gente tem que entender esse fenômeno da seguinte maneira: existe uma conversão nêutron-próton. Um nêutron se transforma em um próton seguindo essa equação aqui, ó, pessoal. O nêutron se transforma em um próton, emite uma partícula beta e um antineutrino. Esse antineutrino é representado dessa forma. Ele é uma partícula um pouco diferente. É uma partícula que tem massa desprezível também, porque é 20 vezes menor que a do elétron,
e tem uma carga zero. Então acaba que ela não faz muita diferença no balanço dessa equação. Então vamos olhar, o nêutron se transforma em um próton mais a partícula beta. Agora já faz mais sentido. Da onde que vem essa partícula beta? Vem dessa conversão. Combinado? Olha para cá. 1 mais 0 não dá 1. 1 menos 1 não dá 0. Então, sempre olhar essas equações com um olhar matemático. Combinado? Um exemplo de um núcleo que sofre esse tipo de emissão, né, que emite esse tipo de radiação. O carbono 14. O carbono 14, ele emite aqui a partícula beta e se transforma em outro núcleo. E aí vamos descobrir então quem é esse outro núcleo? Pessoal, qual o número que somado a 0 dá 14? 14, né? Muito bem. E qual é o número que junto com o menos 1 dá 6? 7. 7 menos 1 dá 6. Então, com isso, a gente vai olhar na tabela quem tem número atômico 7, é o nitrogênio. Então, o carbono, quando ele emite a partícula beta, ele se transforma no nitrogênio, pessoal. Tudo bem? O que vocês podem reparar aqui? Olha, a massa, ela se manteve inalterada, 14, 14, e o número atômico, ele aumentou em 1 unidade. Faz sentido, porque o nêutron não se transformou em um próton. Então, se aqui você tinha 6, aqui você vai ter mais um próton, porque um nêutron se transformou nele. Combinado? Da mesma forma, a massa aqui em cima, ó, permanece a mesma, porque quando o nêutron se transforma no próton, não faz diferença em relação à massa, já que essa massa e essa são iguais. Então ele se transforma em alguém que tem a mesma massa que ele. Então, para a massa não fez nenhuma diferença. Vocês não precisam decorar isso, que a massa, nesse caso, não se altera e o número atômico, ele aumenta em 1 unidade. Não precisa decorar, é só vocês pensarem como se fosse uma equação matemática. Pessoal, o carbono 14 ele é muito famoso e aparece em muitas questões do Enem, porque ele é utilizado para a datação dos fósseis. Bom, a gente tem um ser vivo, né? O ser vivo ele tem uma quantidade de carbono 14 no corpo que ela é praticamente constante. Mas quando esse ser vivo morre, né, essa quantidade não é mais constante, ela começa a variar. E é com base nessa variação que os cientistas fazem a datação dos fósseis. Então, lembrem sempre de associar a datação dos fósseis com esse carbono 14. Tudo bem? Que é o carbono radioativo. Combinado, pessoal? E a última radiação é a radiação gama, representada por dessa forma, 0, 0. Aqui, pessoal, de fato a massa dela é zero mesmo, e a carga dela também é 0. E o que faz ela ser diferente das outras é o seguinte: a radiação alfa e a beta são partículas, partícula alfa e partícula beta. Mas a radiação gama não é uma partícula, a radiação gama é uma onda eletromagnética, assim como a luz. Tudo bem? Então nós não podemos dizer que existem partículas gama. Isso está totalmente errado. Tá? Então, primeiro ponto, a radiação gama é uma onda eletromagnética e não uma partícula. Pessoal, ela é uma radiação muito agressiva, muito penetrante, ela pode causar câncer, pode causar também mutação genética. É importante também lembrar disso. Aqui eu coloquei um exemplo do urânio se transformando em tório, lá, emitindo, olha aqui, emitindo alfa, radiação alfa, e acompanhada da radiação alfa tem também a radiação gama. É sempre importante lembrar também que a radiação gama ela está sempre acompanhada da alfa ou da beta. Se
Se a gente olhar, pessoal, o balanço também tá certo. 2, 3, 4 com 4, 2, 3, 8. 90 com 2, 92. Aqui não faz diferença porque 2 vezes 0 e 2 vezes 0 é 0. Então não fez diferença, né, pro balanço. Combinado, pessoal? Bom, pessoal, gostaria de comentar com vocês, de falar um pouquinho sobre a cinética das radiações. Tem alguns termos que nós precisamos definir. O que seria um nuclídeo, pessoal? É um núcleo caracterizado por um número atômico e um número de massa. Já o radioisótopo, ele é um tipo de nuclídeo, um nuclídeo que emite radiação. E o mais importante, tempo de meia-vida é representado por T 1/2, ou período de semi-desintegração, representado pela letra P, é o tempo necessário para que uma amostra de um radioisótopo reduza a metade da sua massa. Reduza a metade da sua massa. Vamos entender melhor. Imagine que eu tenho 100 gramas de um radioisótopo, tudo bem? Depois de 30 anos, essa massa de 100 gramas ela foi para 50, ou seja, foi a metade. 100 para 50, ela reduziu a metade. Então, esses 30 anos que se passaram entre 100 gramas e 50 gramas representam o tempo de meia-vida, 30 anos. Combinado? O que pode aparecer para vocês, pessoal, é um gráfico. O gráfico, no eixo X, ele vai ter o tempo em anos, né? Pode ser em anos, pode ser em dias, pode ser em meses, isso vai variar de questão para questão. E no eixo Y tem a massa, que nesse caso é a massa do Césio 137 em gramas. Para que a gente possa descobrir o tempo de meia-vida, que é o que as questões costumam perguntar, é só a gente analisar o gráfico. Olha lá, pessoal, no início, o que vocês estão percebendo? Que essa curva é uma curva decrescente, ou seja, conforme o tempo passa, a quantidade de radioisótopo ela vai diminuindo, a massa vai diminuindo, justamente porque esse radioisótopo está decaindo, está se transformando em um núcleo mais estável. Então, olha lá, no início eu tenho 100 gramas. Então, para a gente poder descobrir a meia-vida, nós precisamos encontrar a metade de 100, que é o tempo necessário para chegar à metade do valor que você tinha no início. Então, 100 gramas está aqui e 50 está aqui, ó. Vamos então ver quanto tempo se passou para esses 100 gramas chegarem em 50 gramas. Vocês vão rebater, fazer um tracejado, rebater aqui na curva, tudo bem? E puxar para baixo. Quando vocês fazem isso, vocês descobrem que para que essa massa de 100 gramas chegue a 50 gramas, se passaram, olha, 30 anos. Então, 30 anos é o tempo de meia-vida. Então, é só vocês fazerem essa análise, combinado? Pego 100 gramas, que é a massa inicial, a metade de 100, a metade da massa inicial é 50, rebate na curva e descobre o tempo que se passou para ocorrer essa redução. Nesse caso foram 30 anos. Eu escolhi uma atividade 13 da página 39, e eu vou ler aqui para vocês. Bom, o iodo 125, variedade radioativa desse elemento com aplicações medicinais, tem meia-vida de 60 dias. Quantos gramas de iodo 125 irão restar após 6 meses a partir de uma amostra contendo 2 gramas do radioisótopo? Pessoal, primeira coisa, ele quer
saber quanto vai restar depois de 6 meses decaindo, se transformando. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar dias em meses, ou meses em dias. Nesse caso, o que a gente pode considerar? Se um mês tem 30 dias, então 2 meses tem 60 dias. E 6 meses, quantos dias tem? Pessoal, se daqui para cá, de 2 para 6, eu multipliquei por 3, 2 vezes 3 dá 6, então 60 vezes 3 vai me dar o resultado, proporção. 60 vezes 3 dá 180 dias. Combinado? Então ele quer saber quanto de massa vai restar depois de 180 dias. A melhor maneira da gente pensar é o seguinte: no início o problema falou que existiam 2 gramas. Vocês concordam comigo que quando passar uma meia-vida, essa massa vai ser reduzida à metade? Então qual é a metade de 2? 1. Tudo bem? Então, de 2 para 1, se passou uma meia-vida. E uma meia-vida são 60 dias. Então, se passaram aqui 60 dias. Mas, no total, vão se passar 180. Então, nós vamos fazendo esse esquema até somar 180. Vamos lá. Agora, eu tenho 1 grama, depois de 60 dias. Bom, se passarem mais 60 dias, quanto que vai restar? Metade de 1. Qual é a metade de 1? 0,5. Tudo bem, pessoal? Então, depois de mais 60 dias, restou 0,5 gramas. Já se passaram 180 dias? Não, porque 60 mais 60 dá 120. Então, eu preciso fazer mais um decaimento. Vamos lá. Se eu fizer mais um, ou seja, se passarem mais 60 dias, essa massa vai chegar à metade de novo. Qual é a metade de 0,5? 0,25. Então, mais 60 dias, a minha massa chegou em 0,25. Quanto tempo se passou até a massa chegar em 0,25? Se passaram 60 dias, 60 dias, 60 dias. Ou seja, 180 dias. Só fazer 60 vezes 3, 180. Tudo bem? Então, se passaram 180 dias e a minha massa restante foi 0,25 gramas de iodo. Combinado, pessoal? É assim que a gente resolve esse tipo de questão. Monta um esqueminha que vocês conseguem chegar na resposta. Bom, pessoal, para a gente poder finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre fissão nuclear e fusão nuclear. Pessoal, a fissão nuclear, o próprio nome já diz, fissurar, quebrar, romper o núcleo. Nós temos um núcleo pesado, como por exemplo é o núcleo de urânio, com uma massa de 235, tá? Uma massa alta. E aí vem uma partícula, nesse caso é o nêutron, ele vem acelerado e bate e colide com o urânio. Quando isso acontece, o urânio ele se rompe, tudo bem? E se transforma em bário e criptônio, liberando também 3 nêutrons e uma quantidade muito grande de energia. Essa reação ela é conhecida como reação em cadeia. Vamos ver por quê. Pessoal, o nêutron, quando colide com o urânio, libera, então, se transforma em criptônio, bário e mais 3 nêutrons. Isso daqui em laranja é a energia que eu estou representando que está sendo liberada. Porém, pessoal, se a gente for pensar onde isso acontece, isso aqui é uma reação que acontece dentro de um reator nuclear, dentro de uma usina nuclear. Então, dentro do reator, tem mais núcleos de urânio. Então, esses 3 nêutrons, eles
vão colidir com outros três núcleos de urânio. E nessa colisão, esse urânio vai se transformar em criptônio e bário, ou seja, ele vai se transformar em núcleos menores, tudo bem? Aqui também, aqui também. Então, essas quantidades de energia estão sendo liberadas aqui, aqui e aqui. E além, né, de se transformar em núcleos menores, você também tem a liberação de 3 nêutrons em cada uma das reações. E cada um desses nêutrons, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, vão colidir com outros núcleos de urânio. Então essa reação ela vai criando uma teia, uma cadeia grande, uma reação difícil de controlar. Para vocês terem noção, pessoal, essa reação ela é utilizada nas usinas nucleares, nos reatores, tudo bem? Essa quantidade de energia liberada, ela é depois distribuída para a população, então é uma maneira de você gerar energia através desse processo, né, de fissão nuclear. E também essa mesma reação ela acontece nas bombas atômicas que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki em 1945. Tudo bem? Para vocês terem uma noção de quanta energia isso aqui libera. Tudo bem, pessoal? Bom, fusão nuclear, o próprio nome já diz. Fusão de núcleos. Ou seja, você tem núcleos menores, núcleos mais leves, que se fundem, que se unem e formam um núcleo mais pesado, um núcleo um pouquinho mais, com uma massa um pouquinho maior, que é um núcleo, nesse caso aqui, de hélio. Tudo bem? Então formou o hélio, formou um nêutron e liberou uma quantidade de energia muito maior que a quantidade de energia que é liberada nesse caso. Pessoal, essa reação é a mesma reação que ocorre no Sol, para vocês verem o quanto de energia é liberado, e também a reação que acontece dentro de uma bomba de hidrogênio. Essa bomba de hidrogênio nunca foi utilizada para fins bélicos, né, em guerras, mas ela já foi testada. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!